Nesse novo episódio do Persona Entrevista, a gente conversa mais uma vez com Estela Mota, mãe, médica e mulher, que transformou desafios em força. Em uma trajetória marcada por coragem e recomeços, ela fala sobre autocuidado, equilíbrio e a potência de se colocar em primeiro lugar. Essa é uma conversa leve e necessária sobre saúde, emoções e boas escolhas. Estela, mais uma vez, conversando com a gente aqui, foi capa da Persona em 2025. Teve a chance de revisitar, né, Estela, a tua história agora no nosso livro das personas. Muito orgulhosa com o meu livro. Personas. Qual foi o sentimento? Então, de reconhecimento, né? A gente já está trabalhando, eu sou nascida em Santa Maria, morei uma parte da vida fora daqui, retornei, formação aqui, residência, né? A gente trabalha muitos anos aqui em Santa Maria, agora a gente está colhendo o que plantou, reconhecimento, amor dos pacientes, e o livro veio só como uma cereja do bolo desses anos todos de dedicação. Então eu me sinto numa fase profissionalmente assim muito realizada. E Estela, a gente fala muito contigo desde o ano passado sobre força feminina, né? Isso é uma das tuas bandeiras. Certo. Então, não tem como ser diferente, né? A minha avó foi a primeira desquitada de Santa Maria. Enfrentou muito preconceito, criou 3 filhos sozinhas, né? Os pais meio que se afastaram porque era uma coisa muito vexatória na época, uma mulher, né? Divorciada. A minha mãe já foi uma mulher à frente do seu tempo, sexualmente livre, muito segura, até dessa questão mesmo da própria sexualidade, beleza, sensualidade, né? Criou 3 filhas, mais tarde também se separou. E eu, mãe solo, né? Mulher que cuida de tudo. O Davi foi quase uma produção independente, embora eu tenha tido uma contribuição de um amigo querido que eu amo muito até hoje, que é o pai do Davi. Tivemos um relacionamento, fiz o Davi, mas a gente sabia que era um relacionamento que era transitório, e aí com isso tudo, cuidando da casa, do filho e enfrentando toda essa problemática da mulher que tem que assumir vários papéis num só, né? E eventualmente alguns papéis que tradicionalmente são considerados masculinos, não tinha como ser uma mulher que luta pela independência e o poder feminino. Foi nesse momento que tu entendeu que tu precisava te colocar como prioridade? A prioridade, na verdade, surgiu em 2016, quando eu tive o câncer. Então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, e é uma pessoa que cuida de tudo e que toda a estrutura e o filho depende diretamente, a gente entende que não só cuidar dos outros, mas é importante cuidar da gente, da saúde física, mental, enfim, porque a gente é que é a âncora de todo o barco, e se a gente não estiver bem, o barco vai à deriva. E então foi quando eu entendi que eu precisava mudar de estratégia e olhar um pouco para mim. Também, mais tarde, logo em seguida, teve a história da pandemia e a separação que fortaleceu tudo isso, porque daí todo esse olhar para mim mesma foi temperado com um pouco de necessidade de ajuste da beleza, veio junto aquela questão de vaidade, e aí então, além do cuidado da saúde física e mental, mas também uma preocupação com a aparência, com a vaidade, enfim. Essa coisa veio, então, mais tarde com a separação. E profissionalmente, quem te acompanha nas redes sociais vê que tu fala muito sobre o autocuidado, né? Como é que tu define isso hoje? Nós vivemos um momento muito lindo da medicina, né? Nós estamos num momento de inflexão, onde aquela medicina que cuidava da doença está cuidando, então, da prevenção da doença. Essa nova medicina, que está ainda procurando um nome adequado, que seria integrativa regenerativa, ela cuida de prevenir a doença antes que ela aconteça, e não é difícil, a gente tem que cuidar dos hábitos. Então, a gente tem que cuidar do nosso sono, da nossa alimentação, o exercício físico, o conteúdo mental, o equilíbrio metabólico e hormonal, principalmente nas mulheres, já que nós vamos viver metade das nossas vidas menopausadas, graças a Deus, né? Que
vamos ter longevidade para viver metade do nosso tempo na menopausa. Então, tudo isso são cuidados importantes para prevenção de doenças, né? E também para tratamento de situações de doenças já pré-estabelecidas, doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão, né? Então, é muito importante essa questão do autocuidado, do amor próprio e do cuidado com o estilo de vida. E como médica, né? Comentou, passou por diversas adversidades, né, como a separação, o câncer. Como é que tu trabalha isso no consultório com teus pacientes para equilibrar emoção e saúde? Existe uma situação de muita empatia, certo? Então, os meus problemas são muito semelhantes aos deles e vice-versa. Então, isso nos aproxima, né? Nos traz uma certa intimidade, entendimento, compreensão. Isso nunca dificultou. Meus pacientes sabem que eu sou uma pessoa sensível, um pouco emotiva, muito intensa, e eles já vão sabendo, até porque já tem uma estrada e eles gostam, né? E participam, enfim. É uma emoção, uma consulta. Às vezes a gente tem momentos muito lindos, assim, de troca interessante. E por falar em equilíbrio, para ti te fortalecer, né? Como mãe, médica, profissional, quais são as tuas estratégias? Uma fé muito grande, né? Eu brinco que eu sou ecumênica, eu tenho pacientes de todas as linhas e religiões, né? Mas essa fé de que em Deus e de que existe uma força maior que está no controle de tudo que faz com que eu me mantenha muito calma. Eu hoje me entrego, né, muito para a vontade do universo e Deus, não fico me batendo com os problemas como um peixe fora d'água. Aceito e espero que eles se resolvam sozinhos, enfim. A questão do amor e da necessidade da presença para o Davi, né? Então o Davi, eu sempre digo, eu era um balão no vento, o Davi é a pedrinha que prende esse balão no lugar, então a necessidade de estar para ele, de cuidar dele, de prover para ele, faz com que eu me mantenha firme, me alimente a minha força, né? E agora esse amor próprio que eu desenvolvi, assim, nos últimos anos, né? Essa vaidade, esse espírito meio adolescente que me aproximou de uma rede de amigos incrível, né? Eu amo meus amigos e tenho uma rede de amigos que são família para mim. Uma vida social bem agitada, bem né? agitada. Mas uma vida social bem agitada, mas tu também é uma profissional que busca te qualificar muito. No ano passado a gente contou a tua trajetória como gastro, mas tu também vem buscando essa modernização na medicina aqui em Santa Maria. Como é que tu desenvolve isso? Na verdade, eu acho que existe uma curiosidade que é intrínseca, assim, aquela curiosidade de gato, né, que eu sempre tive e sempre interessada pelo novo. Eu gosto muito dessa questão da ciência, toda essa parte linda do genoma, microbioma, de que o ser humano é um coral e que a gente é colonizado por um time de 50 a 100 trilhões de bactérias. Isso tudo é muito apaixonante e isso acabou também sendo estimulado pela necessidade de mercado. Hoje a gente sabe que se a gente não se atualizar e não trabalhar aquela medicina de ponta, as redes sociais, a mídia, né, tá aí para ensinar os pacientes. Eu vejo casos assim um pouco chocantes no consultório, onde às vezes com o ChatGPT ou outras IAs, né, eles sabem mais da doença deles do que os médicos que eles consultaram. Então há uma necessidade, né? Toda essa pressão e esse conhecimento que está assim, digamos, à mão dos pacientes, das pessoas, faz com que o profissional que está oferecendo o serviço tenha que estar qualificado e por dentro das novidades, né? Então é uma questão de curiosidade, de interesse, foco e também para se manter no mercado, né, Grazi? E nesse sentido, onde tu ancora teus estudos? Então, atualmente eu tenho 3 focos principais, né? A questão toda dessa nova medicina, né, da medicina integrativa regenerativa. Então eu tenho alguns mentores que com aulas à distância, treinamento, então tá vindo todo, além da questão dos peptídeos, né,
semaglutida, tirzepatida, agora retratotide, todos aqueles peptídeos lindos para rejuvenescimento, anti-aging. Então eu tenho alguns mentores, né, que fazem treinamento à distância. Eu costumo ser periodicamente treinada pelo grupo de doenças inflamatórias intestinais, o GDIB, a doutora Daniela e eu, principalmente, a Daniela Costa, querida, outra gastro, que eu amo de paixão. Então a gente tem aulas periódicas presenciais e à distância na doença inflamatória intestinal, e eu mantenho sempre um vínculo com o meu orientador de mestrado, que é hepatologista, no controle das doenças de fígado. São os meus focos principais, onde eu mantenho sempre esse canal de atualização, né? Eu tenho um sonho muito grande de fazer um PhD em IA, que analisa genoma, microbioma e o que a gente chama de metabolômica, que são as substâncias que são produzidas da interação das bactérias com a gente. Isso tudo analisado por IA vai dar um diagnóstico possível futuro e todas as estratégias de estilo de vida, alimentação, suplementação, para que aquela doença não venha a se estabelecer. E esse provavelmente seja o futuro da medicina. Estela, e pra gente concluir essa entrevista, eu queria que tu desse alguma dica para as mulheres assim que não se priorizam. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é que elas entendam que por trás delas existem muita gente. Nenhuma mulher é sozinha. Ela geralmente tem filhos, ou amigas, ou irmãs, ou mãe, ou enfim, pessoas outros profissionais que dependem do trabalho dela, e que é importante ela se cuidar porque ela é necessária, é um exemplo, né? E que a autoestima não é uma coisa pecaminosa, ser vaidosa, querer se ver magra, bonita, bem, né? Não é uma coisa uma coisa impossível de ser conseguida, né? E que é uma coisa que tenha que ser negada, né? Mesmo com essa questão do feminismo, às vezes essa questão de ser feminina é considerado até uma questão que diminui, né? A mulher que é feminista, né? Não, é importante, a gente gosta, é necessário, né? Principalmente para quem tá nessa vibe, então a gente precisa se priorizar.